paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro de Josué, capítulo 21. Os chefes de família dos levitas vieram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes de família das tribos israelitas, e disseram-lhes em Silo, na terra de Canaã: O Senhor ordenou por Moisés que nos desse cidades para habitar, e juntamente seus arredores para nossos animais. E os israelitas deram, pois, de suas possessões as seguintes cidades com seus arrabaldes aos levitas, segundo a ordem do Senhor. A sorte foi lançada para as famílias dos caatitas, e os levitas, filhos do sacerdote Arão, obtiveram por sorte 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros filhos de Caate obtiveram por sorte 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Tocaram por sorte aos filhos de Gerson 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Assé, de Neftali e da meia tribo de Manassés em Bassã. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, obtiveram 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades com seus arrabaldes, repartindo-as por sorte, como o Senhor tinha ordenado Moisés. Da tribo dos juditas e da tribo dos filhos de Simeão deram as cidades cujos nomes seguem. Elas foram dadas aos filhos de Arão, dentre as famílias dos caatitas, filhos de Levi, a quem caiu a primeira sorte. Foi-lhes dada na montanha de Judá a cidade de Arbe, pai de Enaque, que é Hebrom, com seus arrabaldes. Os campos, porém, e as aldeias dessa cidade foram dados como propriedade a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebrom e seus arrabaldes, a cidade de refúgio para o homicida, assim como Lebna com seus arredores, Jeter com seus arredores, Estemo e seus arredores, Olom e seus arredores, Dabi e seus arredores, Ain e seus arredores, Geta e seus arredores, Bet-Sames e seus arredores, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gabaon e seus arredores, Gabaá e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. Os levitas das outras famílias dos filhos de Caate receberam por sorte cidades da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio para o homicida, e seus arredores, na montanha de Efraim, Gazé e seus arredores, Sibsaim e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Dan foram-lhe dadas Eutesse e seus arredores, Gebiton e seus arredores, Ailon e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson, uma das famílias de Levi, foram dadas da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio para o homicida, em Bassã, com seus arredores, e Beesterá, com seus arredores, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Sezion e seus arredores, Daberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Asser, Massal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Eucate e seus arredores, Robe e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Neftali, Sedes da Galileia, cidade de refúgio para o homicida e seus arredores, Ematidó e seus arredores, Cartã e seus arredores, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos filhos de Merari, o resto dos levitas, deram da tribo de Zabulon, Jequinaã e seus arredores, Carta e seus arredores,
Deminã e seus arredores, Naalol e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bossó e seus arredores, Jaça e seus arredores, Sedimote e seus arredores, Meafate e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, Ramote em Galaade e seus arredores, Maanaim e seus arredores, Essebom e seus arredores, Jazer e seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades dadas, por sorte, aos filhos de Merari, segundo suas famílias, que formavam o resto dos levitas, 12 cidades. Total das cidades dos levitas, no meio das possessão dos israelitas, 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrabaldes ao redor. Assim foi com todas as cidades. Foi assim que o Senhor deu a Israel toda a terra que ele tinha jurado dar a seus pais. Eles possuíram-na e estabeleceram-se nela. E o Senhor deu-lhe repouso em todo o derredor de sua terra, como tinha jurado a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou-os todos nas suas mãos. Não falhou nenhuma de todas as suas palavras que o Senhor tinha dito a Israel. Todas se cumpriram. Livro de Josué, capítulo 22. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Observastes, disse-lhe ele, tudo que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e obedecestes a todos os mandamentos que vos dei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, não abandonastes vossos irmãos, observando fielmente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora que o Senhor vosso Deus deu aos vossos irmãos o descanso que ele havia prometido, retomai o caminho de vossas tendas na terra que vos pertence, e que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende muito cuidado, no entanto, de pôr em prática os mandamentos e as leis que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor. Amar o Senhor vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos e unir-vos a ele, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué abençoou-os e os despediu, e eles voltaram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado a uma meia tribo de Manassés uma parte em Baçã. Por isso Josué deu a outra meia tribo uma parte entre seus irmãos ao ocidente, aquém do Jordão. Despedindo-os para as suas tendas, Josué deu-lhes essa bênção. Voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, numerosos rebanhos, prata e ouro, bronze e ferro, e vestidos em grande quantidade, e reparti com vossos irmãos os despojos de vossos inimigos. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés separaram-se dos israelitas em Silo, na terra de Canaã, e retomaram o caminho da terra de Galaade, terra cuja propriedade tinha recebido por mandamento do Senhor, transmitido a Moisés. E tendo chegado aos distritos do Jordão, que pertence à terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés, levantaram ali junto ao Jordão um enorme altar que se podia ver de longe. Os israelitas, tendo ouvido que os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham levantado um altar defronte da terra de Canaã, na região do Jordão, do lado dos israelitas, reuniram-se todos em Silo para irem combater com eles. Enviaram os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, juntamente com 10 príncipes, chefes de casas patriarcais, um chefe por tribo, sendo todos chefes de casas patriarcais entre os milhares de Israel. Esses, chegando junto aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, disseram-lhe: Eis a mensagem da Assembleia do Senhor. Que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel, desviando-vos hoje do Senhor e levantando um altar, o que é presentemente um ato de revolta contra ele? Porventura não nos basta o pecado de Fegó, do qual ainda hoje não estamos purificados, apesar do castigo que feriu a Assembleia do Senhor? E vós vos desviais hoje do Senhor? Se vos revoltais hoje contra o Senhor, amanhã sua cólera se inflamará contra toda a Assembleia de Israel. Se julgais que a terra de vossa herança é impura, passai para a terra que é a propriedade do Senhor, onde se acha sua morada, e instalai-vos no meio de nós. Mas não vos revolteis contra o Senhor, nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Senhor nosso Deus.
Não houve uma exploração de cólera do Senhor contra toda a Assembleia de Israel, quando Acã, filho de Zaré, pecou contra o que estava votado ao intérito? E não foi só ele que pereceu por causa de seu crime? Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés responderam ao chefe dos milhares de Israel: Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe, Israel o sabia. Se foi por espírito de revolta e por infidelidade para com o Senhor, que ele não vos poupe neste dia. Se foi para desviar-nos do Senhor, que levantamos um altar, e se foi para oferecermos sobre ele holocaustos, oblações e sacrifícios, de ação de graças, o Senhor mesmo nos peça conta disso. Se o fizemos, foi antes por temor de que vossos filhos digam um dia aos nossos: que tendes vós em comum com o Senhor, Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e de Gade. Não tendes parte com o Senhor, e desse modo vossos filhos poderiam afastar os nossos do culto do Senhor. Por isso combinamos entre nós: construamos um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja um testemunho entre nós e vós, entre os nossos filhos e os vossos, de que prestamos culto ao Senhor em sua presença, oferecendo-lhe nossos holocaustos, nossos sacrifícios e nossas ações de graças, e para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos: vós não tendes parte com o Senhor. Se, pois, amanhã ele nos falasse assim, a nós ou aos nossos descendentes, poderíamos responder-lhes: vede a forma do altar do Senhor que nossos pais construíram, não para holocaustos e sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós. Longe de nós o pensamento de querer revoltar-nos contra o Senhor, desviando-nos hoje dele por termos construído um altar para holocausto, oblações e sacrifícios, fora do altar que está diante da morada do Senhor nosso Deus. Tendo ouvido as palavras dos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, o sacerdote Finéias e os príncipes da Assembleia, chefe dos milhares de Israel, que o acompanhavam, deram por satisfeitos. Então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: reconhecemos hoje que o Senhor está no meio de nós, visto que não cometestes esse pecado contra ele, e salvastes assim os israelitas da mão do Senhor. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, deixando os filhos de Ruben e de Gade, voltou para os príncipes da terra de Galaade, para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e fez-lhe um relatório de tudo. Alegraram-se com isso, bendizeram a Deus e não pensaram mais em sair contra eles para devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e de Gade. Por isso, os filhos de Ruben e de Gade chamaram ao altar que tinham construído Ed, porque disseram eles: ele é testemunho entre nós de que o Senhor é o verdadeiro Deus. Continuação de Lucas 12, dos versículos 35 ao 59. Estejam cingidos os vossos rins e acesa as vossas lâmpadas. Sede semelhante a homens que esperam seu Senhor, ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lá abrem. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhe a mesa e os servirá. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felize daqueles servos. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes.
porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar alguém, dele mais se há de exigir. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Dizia ainda ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem do poente, logo dizeis: aí vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Por que também não julgais por vós mesmo o que é justo? Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Salmo 40, dos versículos 2 ao 10. Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. O Senhor há de guardá-lo e o conservará vivo. Há de torná-lo feliz na terra e não o abandonará à mercê de seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito de dores e na sua doença o reconfortará. Quanto a mim, eu vos digo: piedade para mim, Senhor, sarai-me, porque pequei contra vós. Meus inimigos falam de mim maldizendo: quando há de morrer e se extinguir o seu nome? Se alguém me vem visitar, fala hipocritamente. Seu coração recolhe calúnias e, saindo fora, se apressa em divulgá-las. Todos que me odeiam murmuram contra mim e só procuram fazer-me mal. Um mal mortal, dizem eles, o atingiu. Ei-lo deitado para não mais se levantar. Até o próprio amigo em que eu confiava, que partilhava no meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Provérbios capítulo 22, dos versículos 1 a 8. Bom renome vale mais que grandes riquezas. A boa reputação vale mais que a prata e o ouro. Rico e pobre se encontram. Foi o Senhor que criou a ambos. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. O prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem guarda sua vida retira-se para longe deles. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. O rico domina os pobres. O que toma emprestado torna-se escravo daquele que lhe emprestou. Aquele que semeia o mal recolhe o tormento. A vara de sua ira o ferirá. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.